E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, o canal que tem aqui o nosso excelentíssimo mestre do terror. Eu sou o Rodrigo e a gente vai falar... Eu ia dizer que a gente ia falar sobre a Capitão América número 100, edição comemorativa da editora Abril, mas a verdade é que não é exatamente esse o alvo deste vídeo. Deixa eu virar já aqui a nossa câmera aqui para mostrar. Por que não é? Porque não é tanto a revista que eu quero falar. É que eu me deparei com essa revista e eu não vou mentir, eu não fiz uma releitura dela, eu só me deparei com ela, a minha tá bem detonadinha, é de 1987, 21/9/87, a minha tá bem detonadinha, é a mesma edição que eu tenho desde que eu a adquiri, há tantos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo, e já passou por muita coisa, inclusive já pegou chuva. Nunca troquei, é a mesmíssima edição. Mas quando eu vi essa edição eu resolvi fazer vídeo com ela porque ela me lembrou de uma prática que era muito comum para mim, para os meus amigos da época, e que muitas vezes era muito custosa e que envolvia sacrifícios, ou na cabeça da gente sacrifícios. Por quê? Essa Capitão América número 100, eu adquiri ela num lugar, para mim, na época, bastante inusitado. A edição, eu tenho certeza que a maioria conhece, a edição comemorativa da Abril dos 100 números do Capitão América, é uma edição que tem histórias de praticamente todo mundo, menos do Capitão América. Tinha os textos do Stan Lee e se dividia entre trazer, por exemplo, a história de origem do Quarteto Fantástico, tá aqui, a história original com as primeiras aparições, e uma história da época até então, a história mais atual do Quarteto Fantástico, na época da fase do John Byrne, ó, excelente fase, diga-se de passagem, com coisa nesse formato, nessa skin diferentona. E assim ela ia a edição toda. História de origem do Hulk. Tinha aqui, depois uma história contemporânea do Hulk. E vamos lá, tinha Thor. Se não me engano, ó, história de origem do Homem-Aranha. E uma história mais, então, contemporânea do Homem-Aranha. Uma história até bastante interessante. Ele e o Adam Warlock enfrentando o Estranho. Muito curioso isso. É uma história de origem do Thor. Aí está o bom e velho Thor. E uma história contemporânea do Thor. Por que eu estou passando isso sem dar grande importância, sem mostrar muito, sem folhear muito? Porque, como eu disse, não é a questão falar da edição em si. Tem vídeos aí no YouTube já falando dessa edição, eu mesmo já vi vídeos bem mais completos. É uma edição já bastante explorada, e as próprias histórias de origem dos personagens aqui a gente já está exausto de saber, mesmo com que alguns tenham passado por retcons, tenham passado por reboots de escambau. Nós estamos cansados de saber dessas histórias. A questão é a seguinte, como eu estava dizendo, a aquisição dessa edição aqui eu fiz por meio de troca. Mas não foi num sebo. Na época em que eu adquiri essa edição, eu era criança, eu era menino, a ideia de sebo nem passava pela minha cabeça, eu nem sabia que existia sebo, eu nem tenho ideia direito de se o conceito de sebo, se os sebos já existiam de maneira popular naquela época, porque eu vim a saber de sebos muitos anos depois. Eu vim a entrar num sebo pela primeira vez quando eu já tinha saído da adolescência, cara. Eu era jovem ainda, mas eu já era adulto, já não era mais adolescente. Quando eu entrei em contato com o conceito de sebo pela primeira vez e entrei num sebo pela primeira vez. Entendam o que eu estou dizendo. Óbvio que já existiam sebos, eu estou dizendo para mim, né? Para mim o conceito, a coisa ainda era uma coisa muito desconhecida. Não, eu fiz uma troca dessa edição na biblioteca pública da cidade onde eu morava. Olha isso, a biblioteca pública da cidade onde eu morava começou a fazer troca de quadrinhos com a intenção de, como sempre, incentivar a leitura e até, por que não dizer, valorizando quadrinhos como uma leitura
válida, né? Sendo redundante, considerando que ler quadrinhos também era bom. Então você podia ir na biblioteca e fazer troca de quadrinhos. Você levava quadrinhos e trocava com o pessoal da biblioteca. Só que havia uma questão. O sistema de troca deles era um sistema assim, era por número de páginas. Curioso, né? Mas era. Tipo, se você levasse 5 edições, elas somavam a quantidade de páginas dessa edição. Elas que eu quero dizer as moças, porque eram só moças que atendiam lá, né? Elas somavam a quantidade de páginas dessas edições, tipo, todas juntas davam 400 páginas. Você tinha o direito de pegar gibis que se equivalessem a 400 páginas. Se você tivesse 2 gibis de 200 páginas lá que você quisesse levar, você levava 5, deixava e trazia 2 de volta. Porque era a equivalência, né? Era pelo número de páginas. Era o que importava para elas. E ao mesmo tempo, se fosse o contrário, se você tivesse levado 5 gibis, esses 5 gibis juntos tivessem dado 400 páginas, mas você tivesse pego 10 gibis que juntos davam 400 páginas, você deixava 5 e levava 10. Elas não se importavam com a quantidade, era o número de páginas que comandava a situação. Mas para nós, enquanto moleques, se achando extremamente espertos, para nós o que importava era a quantidade dos gibis. A gente não ligava para as páginas. A gente então achava que era um negócio enorme, que era um negocião da China, entendeu? Você ir lá e levar, a gente sempre levava um monte, às vezes a gente juntava um monte de gibis, davam tipo 600 páginas. E a gente era tipo 6, 7 gibis que juntos davam 600 páginas. A gente saía de lá às vezes com 15, 16, 20 gibis que juntos davam as 600 páginas. Até teve uma vez ou outra que eu lembro que a atendente disse: olha, vamos tratar de começar a pegar uns gibi mais volumoso aí, para não deixar a gente sem, que vocês estão levando demais e tal, porque perceberam a nossa mutreta, né? Perceberam que a gente estava tentando fazer mutretinha. Mas na nossa cabeça era isso, a gente não conseguia pensar na equivalência de páginas. Para nós era tipo, nossa, eu entreguei 5, levei 12 gibis para casa, cara, saí ganhando total aqui. E faziam, tanto que o segredo de que a biblioteca pública fazia esse tipo de coisa foi um segredo. Tipo, o primeiro de nós, dos meus amigos, que descobriu, na cara dura, ele guardou esse segredo por um tempo. Ele não contou para ninguém, para nenhum de nós ali, porque ele queria só ele, pelo menos por um tempo, pelo máximo de tempo possível, ter o poder de ir na biblioteca pública e negociar os gibis sem que a gente interferisse, sem que a gente também soubesse dessa nova fonte de pegar gibis e desse esquema de poder levar 2, 3 e trazer 8. Quando a gente finalmente descobriu, ele já tinha feito um determinado número de trocas sozinho. E a gente descobriu isso, a gente sempre ia lá e era fantástico. A gente achava, saía de lá com um sorrisão de orelha a orelha e, claro, procurava levar. Era outra coisa que na nossa cabeça, pra nossa cabeça era assim. Nós achávamos que gibis da Marvel e gibis da DC, gibis de super-herói de maneira geral, eram muito mais legais e tinham muito mais valor que qualquer gibi da Disney. Que qualquer gibi da Mônica, que qualquer gibi, sei lá, do Zé Colmeia. Pra nós, os gibis de super-herói valiam mais. Então era outra coisa que fazia com que a gente saísse de lá se achando os espertões. A gente levava um monte de gibi de Mônica, de Pato Donald, essas coisas, e voltava com os gibis do Capitão América, do Homem-Aranha, e se achava o máximo. Mas normalmente fazíamos isso em dupla, e um amigo meu e eu, um amigo meu da época, né, a gente sempre ia em dupla. Mas um dia eu fui sozinho, um dia eu resolvi ir sozinho pra fazer troca, né? Foi uma das poucas vezes, e eu fui já com essa intenção, digo, cara, eu vou sozinho, eu vou poder escolher os gibis sozinhos, porque tinha essa certa competitividade, né? O que ia primeiro, íamos em dupla, mas elas atendiam um por um, e o que ia primeiro muitas vezes pegava os melhores gibis que os outros. Então a gente fazia
tinha essa competitividade toda, e aquele dia eu resolvi ir sozinho para não ter a competitividade. Eu pensei, vou me fazer, vou pegar um monte de gibi. Levei uma certa quantidade de gibis, eu não tinha tantos assim na época, mas levei uma certa quantidade e fui, bem feliz, trocar. E eis que tô lá, manuseando os gibis para fazer minha escolha, já pensando, eu trouxe uns 10 gibis, eu vou sair daqui com uns 20 pelo menos, quando eu me deparo com essa edição. Capitão América número 100. Cara, na hora, eu lembro dessa sensação até hoje. Na hora, imediatamente, o meu coração se partiu. Porque quando eu botei os olhos nela, eu pensei, eu tenho que levar. Como que eu vou deixar essa edição para trás? Essa edição não pode ficar para trás. Eu tenho que levar. Se eu não levar, alguém vai levar. Um dos meus amigos vai levar, alguém vai levar. Mas, e ela era, na época, ela tava bem inteira, tá? Tava bem bonita. Essa daqui, como eu disse, agora ela tá bem detonada. Ela passou por um concerto meu feito quando criança, ó, eu colei mal colado aqui. Mas na época ela tava muito bonita. E só que tinha um problema. Qual era a grande barreira? Número de páginas. A Capitão América número 100 tem 164 páginas. 164 páginas, cara. Eu tinha levado uns 10 gibis, mas a maioria fininho. 164 páginas consumia a maior parte das páginas que eu tinha direito. Ou seja, pela primeira vez na história do meu hábito de trocas com a biblioteca pública da cidade, eu ia levar uns 10 gibis, e se eu pegasse a Capitão América eu ia voltar para casa com 4. Cara, aquilo me fez... Sabe quando te dá um pânico? Porque na sua cabeça você é o espertão, você sai ganhando, você leva 10 e volta com 20. E pela primeira vez eu ia ter que admitir que eu quis sair perdendo, só para não perder a edição. Eu fiquei, cara, eu me lembro, olhando os gibis com ela, deixei ela comigo assim, mas eu fiquei olhando os outros gibis um bom tempo, tentando pensar no que fazer. Pensei em alternativas, não consegui achar as alternativas, acabei me rendendo. Aí eu falei pra moça, eu vou levar essa. Aí ela disse, bom, mas se você levar essa, eu já tinha separado um determinado montinho, você não vai poder levar nem essa, porque você sabe, passou o número de páginas. Aí eu sei, então, você pode escolher mais uma, eu não me lembro agora, mas mais uma de tantas páginas, ou 2 de tantas páginas. Eu sei que eu procurei, escolhi, consegui levar a Capitão América e mais 3. Eu deixei lá umas 10, 15 edições, eu não tenho certeza, a maioria bem fininha, por isso que eram tantas, mas deram um número de páginas bem pequeno, e levei, eu me lembro bem, 4 edições para casa. E eu saí de lá com um sentimento muito estranho, com um misto de vitória, porque eu havia pego uma edição que era importante, era uma edição comemorativa, era o número 100, tinha uma capa linda, tinha um monte de histórias que me pareciam muito legais, que eu sabia que qualquer um dos meus amigos, se colocasse os olhos, ia querer também. Então isso me deu uma sensação muito boa de conforto, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava indo para casa tendo sido o único de nós até agora que tinha conseguido a proeza de ir lá e voltar para casa com menos gibis do que levou. Não adiantava, ninguém colocava na nossa cabeça infantil que dentro das regras estabelecidas pela biblioteca a gente não saía perdendo. A regra era número de páginas. Se você levasse 1000 páginas, tinha direito a trazer para casa 1000 páginas. Se para ter essas 1000 páginas você tinha pego 10 edições ou 2, não fazia diferença, eram 1000 páginas. Então, hoje em dia, claro que você percebe a justiça da coisa, mas na época, para nós, o que interessava era se nós levássemos 10 gibis davam 500 páginas, para fechar 500 páginas nós trazíamos 25 gibis. Nossa, tínhamos ganhado muito. Eu me lembro da minha volta para casa naquele dia, cara, num misto de derrota e vitória, tanto que eu evitei comentar para os meus amigos. Eu acho que eu nunca contei, na verdade.
como tinha sido a troca. Eu contei que tinha pego na biblioteca, mas eu não contei que eu tinha levado várias edições e voltado só com 4. Coisa de criança, né, cara? E essa revista me despertou isso. Quando eu vi agora, me deu essa lembrança. E esse canal se presta muito a esse tipo de coisa, a lembranças do passado e tal. E para aquele colecionador mais antigo, mais saudosista como eu, aquele cara que regula mais da minha faixa de idade, me contem aí, vocês faziam esses tipos de troca também? Algumas vezes fizeram esse tipo de troca baseada em número de páginas? A biblioteca pública da cidade de vocês já teve ou tem um empreendimento parecido? São coisas que eu gostaria de saber. E desse vídeo, se você gostou, aquele likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror, que eu aposto que nunca se deixou enganar em nenhuma troca. Fomos!